Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. Hoje eu quero conversar um assunto muito importante para diversas áreas, porém, eu vi uma notícia, achei interessante, mas ao mesmo tempo tem muita informação que é bom a gente conversar, comentar, pois a inteligência artificial pode ser que não chegue nessas áreas aí, até porque o próprio ser humano em si, organizações, etc. tal, deve restringir o acesso à inteligência artificial em determinados setores aí, como já existe especialistas e pessoas inteligentes da área que discutem, né, essa questão de controlar e regulamentar a inteligência artificial para determinados setores, porque o objetivo não é impactar a vida humana, né, utilizar isso como ferramenta para a gente prosperar em outros setores, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva, ative o sino das notificações, tá certo? Se você gostar desse vídeo, já pega ele, compartilha com um amigo, com um colega, com parentes, com quem você gosta aí, também curte tecnologia, tá certo? Não esqueça de deixar o seu like e se você quiser seguir a gente no Instagram, o link fica aqui na descrição, beleza? Então, bora lá, vamos falar de algumas profissões, eu tenho uma lista com 20, beleza? Mas não vou comentar sobre todas, vou comentar aí as mais importantes, que eu acredito que não vai haver mudança. E se você conhece alguém que é da área, passa esse vídeo para essa pessoa, para ele entender mais ou menos até onde a inteligência artificial pode afetar na sua carreira ou não, tá certo? Então bora lá. Vamos lá, a primeira profissão que tem aqui são os analistas financeiros e gestores financeiros, tá? Segundo a notícia, a inteligência artificial pode automatizar algumas análises financeiras e inclusive eliminar esses caras de trabalhar, de fazer o seu papel e tal, que é a parte de gestão financeira e análise financeira. Em alguns pontos sim, em outros não, tá? A questão de a inteligência artificial ela não vai substituir 100% profissões da área financeira, até porque quando se trata de dados financeiros, nós estamos falando de algo sensível para uma pessoa ou uma corporação, nós estamos falando de valores, né, de dinheiro. E a inteligência artificial, tá? Ela pode sim haver, vou colocar, como é que seria, avarias ou irregularidades não, mas vulnerabilidades que pode fazer com que alguns profissionais venham hackear por meio de programação ou qualquer outra coisa esses dados, tá? Então, questão de segurança, pode ser que em alguns pontos a inteligência artificial não venha absorver determinados setores da área financeira, beleza? Então, assim, pode existir aplicações, tá certo? Sistemas que facilitam, né, a análise, tragam uma informação completa e aí vem tudo isso sendo criado através da inteligência artificial, mas tirar esse profissional que já tem por anos, né, uma análise apurada de fatos e dados financeiros, dificilmente isso vai acontecer, beleza? A menos que o mercado venha se adaptar com o uso da inteligência artificial, só que para isso tem que passar, eu dou mais ou menos uns 10 a 15 anos para se tornar concreto, já mudando a vida das pessoas em diversas áreas, não só financeira. Por isso, acredito que atualmente, em curto prazo, não vai ser possível fazer essa mudança já para a inteligência artificial assim, do nada, tá? Inclusive, uma das profissões que chegou ao fim nem foi pela inteligência artificial, tem o pessoal, né, que são da Bolsa de Valores. Antigamente tinha o pessoal que ficava nas linhas, nos telefones, etc. Tal. Hoje tudo é por aplicação, software, né, que você vai lá, faz aí compra a sua ação, né, ou entra com uma operação na Bolsa de Valores, compra hoje para vender outro dia, assim por diante. Você não precisa mais ligar na bolsa, ter contato com um corretor para ele fazer aí essa compra e venda de ações. Tudo é feito por aplicações, né? Então, quem gerencia aí as ações, né, economistas, etc. tal, através de softwares consegue fazer essa compra e venda e compreender o mercado de maneira autônoma e também ao vivo ali, né? Então não tem mais necessidade de corretores estar na Bolsa de Valores, até porque a tecnologia já eliminou esse tipo de profissão. Se você vai na Bolsa de Valores, ainda espero que tenha uma mesa central com alguns computadores e as ações ocorrendo, o que antes havia diversos profissionais trabalhando ali.
Com a inteligência artificial pode apurar mais ainda a análise aí de compra e venda, de como o mercado vai seguir, e para pessoas, né, que faz aí, eu acho que é swing trade, day trade, entre outras operações, dependendo do tipo de carteira, seja ações, seja dólar, seja índice, isso pode melhorar a questão de resultado, né? A inteligência artificial pode trazer aí uma probabilidade de acerto muito maior que apenas você olhar gráficos, olhar movimentos, que é a questão do day trade, e tentar aí tirar uma grana do mercado com a alta e a baixa aí de ações e assim por diante, tá? Outra coisa, juízes e magistrados. A inteligência artificial pode ser usada para revisar casos. Vamos lá. Utilizar inteligência artificial para analisar casos, novamente se trata de informações sensíveis. E aí eu duvido que o trabalho dos juízes, trabalho de magistrado, venha se limitar por conta da inteligência artificial, pois eu acredito, por exemplo, que no Brasil, eu vou dizer a OAB, né, ou qualquer instância jurídica que tenha no país, vai vir para cima com muita força, pedindo aí que isso aí nem entre no ramo deles, tá? Você limita a quantidade de juiz, questão de abertura de concurso público, entre muitas outras coisas, além de manter os dados das pessoas, né, em cima de meios tecnológicos. Isso significa o quê? Se você tem um processo sensível, né, não vou dizer determinados nomes aqui, mas algo que normalmente fica em segredo de justiça, e é a inteligência artificial que está manipulando. Lógico que muita gente vai comentar, não, mas essa inteligência artificial que vai ter acesso é só o pessoal aí do setor jurídico. Tudo bem, pode ser, mas falhas haverão, entendeu? Vulnerabilidades ocorrerão. E aí que tá, da mesma inteligência artificial que ocorre a manipulação, pode acontecer de uma outra inteligência artificial ser criada para burlar, invadir e fazer a coleta desses dados. Então tudo, né, quando se trata de informações pessoais e sensíveis, estar na mão da tecnologia pode ser um processo de vulnerabilidade sendo criado, tá? Isso tem que ser deixado bem claro. Então eu acredito que para esses profissionais a coisa não vai ser bem assim não, tá? Limitar aí alguns serviços, né? Por mais que a inteligência artificial possa ajudar em algumas partes, acredito que esses vão ter uma certa resistência a aderir à inteligência artificial, tá? Matemáticos. Embora matemáticos, né, possam trabalhar com inteligência artificial, muitas tarefas matemáticas complexas a inteligência artificial vai facilitar para eles. Tudo bem, isso aí pode ocorrer sim, inclusive até pelo chat GPT, se você colocar alguma informação lá, ele já traz para você, o Bard, por exemplo, mas tirar o papel do matemático de maneira completa, vou dar um exemplo. O matemático ele pode ser um professor, né? Ele pode trabalhar numa área científica ou algo do tipo, utilizar a inteligência artificial para que esse cara não tenha os devidos cuidados e análise referente a números, né, que ele costuma manipular. Acho difícil a inteligência artificial dominar esse mercado 100%, porém não é impossível, tá? Nesse caso não é impossível, quando se trata de mostrar números. Vou te dar um exemplo. Tem um matemático, mas tem um outro profissional que depende dos valores do matemático. Se a inteligência artificial conseguir entregar os resultados em uma análise simplificada, pode ser que ajude esse outro profissional. Então, sim, esse caso pode ocorrer uma certa limitação do trabalho matemático que podem sobreviver na área. Aí como é que posso dizer? Os que têm um certo nome, um certo conhecimento, têm uma bagagem maior, tá? Pode acontecer sim, porém, quando se trata de matemática, o mundo é amplo, para tudo se utiliza a matemática, tá? Analistas judiciais, como eu falei, quando se trata de informações jurídicas, é complicado, acho que não vai afetar esses profissionais. Trabalhadores da educação, aqui coloca administradores, né, quem faz gestão de aulas e assim por diante. Essa parte de administração, se inventar algum tipo de aplicação com o uso da inteligência artificial, pode substituir essas tarefas, mas tirar o cargo de gerente ou de alguém responsável em fazer esse gerenciamento de matrículas, cronogramas, professores, horas e aulas, acho meio difícil tirar essa pessoa, porque essa pessoa precisa divulgar, ela precisa criar quadros, passar informação
para os docentes e outros gestores. Então, acho meio difícil limitar o trabalho dessa pessoa, tá? Inclusive, logo abaixo vem psicólogos escolares, conselheiros. Acho que isso também não vai tirar a posição deles. A inteligência artificial, para ela entender muito bem a mente humana, ela precisa ser extremamente apta. E quando eu digo isso, ela precisa ter 100% de conhecimento sólido e 100% de uma extrema manipulação quando se trata de psicologia, né? E psicologia eu não entendo, mas é um mundo amplo, né? A psicologia, a psicanálise, eu acho que a psiquiatria vai entrar aí, mas a psiquiatria está mais ali dentro do ramo médico, né? Então, tudo isso junto pode fazer com que realmente a inteligência artificial tenha essa capacidade. Porém, olha o trabalho que vai ser alimentar essa inteligência com toda essa informação para que ela torne capaz de resolver problemas, né, mentais das pessoas. Então, e aqui como se trata de escolares, né, então seria das crianças, né, adolescentes. Acho extremamente inviável a inteligência artificial vir a substituir esse tipo de profissão, porém auxiliar é um caso, beleza? Auxiliar, a inteligência artificial pode fazer em diversas profissões. Auxiliar, substituir 100% nem tanto, tá? Aí vem gestores financeiros, analistas trabalhistas, como eu falei, ter uma aplicação que auxilie sim, tirar os serviços desses caras, acho meio difícil, a menos que o futuro cada vez mais venha exigir inteligência artificial, porém, isso vai ser um processo cultural, tá? Não é algo que vai ser de um dia para a noite. O cara fala, ó, tô a fim de colocar inteligência artificial, manda todo mundo embora, se vai dar certo bem, senão ótimo, também não é bem assim, o cara tá dando um tiro no pé, vendado, tentando acertar o dedinho mindinho, então é um negócio maluco, tá? Tô olhando outros aqui, como por exemplo, geógrafos, né? São profissionais aí que mexem com mapas, a questão de geografia em si, acredito professores também de geografia. Esses profissionais ter o uso da inteligência artificial para fazer pesquisas, buscar dados, novamente, para auxiliar, a inteligência artificial vai estar ali do lado dele sim, entendeu? Já deve haver aplicações, etc, tal, que trazem resultados aí para novas descobertas, estudos aí geográficos, de terras, de espaço e assim por diante. Então, para esses caras, ter inteligência artificial é positiva, mas substituí-los também acho difícil. Para substituir um profissional desse, essa inteligência em si, seja essa aplicação, seja um Bard da vida, o ChatGPT, por exemplo, é necessário ter todo o conhecimento da área desses caras e fazer essa análise aí apurada, o mais assertivo possível. Então é algo que eu acredito que não vai tirar a profissão desses caras aí, beleza? Epidemiologistas, cara, a gente passou por um problema recentemente, né? Não vou comentar aqui, acredito que a plataforma ainda está limitando o envio desses vídeos. Então é complicado algumas palavras aqui, mas esse profissional ser substituído pela inteligência artificial é quase impossível, até porque esses caras já estudam muito. Você estudar diversas epidemias que já ocorreram, pandemias, né? Inclusive eu citei esse termo aqui, pós-ser impactado, enfim, vírus, né? A reação deles, o que eles podem afetar nas pessoas, vacinas, entre outras coisas, né? É um estudo muito amplo, muito detalhado, cuidadoso. Você precisa executar testes reais, né? Manipulando ali aquele vírus, criar determinados antídotos ali, ou vacinas, né, para esse vírus. Não é algo que a inteligência artificial vá substituir. Isso eu duvido. Porém, sim, ferramentas podem existir, tá? Ter ferramentas facilita o trabalho, mas não quer dizer que substitui o profissional. Esse profissional, eu posso colocar uns 50 anos, ele não vai ser substituído. Não vai, por mais que leve tempo. Ferramentas com inteligência artificial pode facilitar muito e trazer resultados muito mais rápido. Substituir, tirar esse cara do mercado e falar, ó, acabou esse tipo de profissão, eu acho impossível isso acontecer. Pelo menos no meu ponto de vista, não há nada que realmente possa fazer com que esses profissionais da saúde, entre outros, venha a ser extinto por conta da inteligência artificial, tá certo? Existe aí árbitros e mediadores, né?
São pessoas que, por exemplo, disputas online, jogos, entre outras coisas, ser substituído pode ocorrer, beleza? Mas se for online, e aí o uso da inteligência artificial pode vir substituir esse tipo de pessoa, né? Por exemplo, no futebol, acho muito difícil você tirar um árbitro e colocar uma inteligência artificial para funcionar. E se vai ter, que o árbitro, né, ali dentro da quadra, né, ele tem o famoso poder de juiz, né? Tem gente que fala, o juiz, né, se ele falar A, é A que vai acontecer, se ele falar B, é B, se ele der o cartão amarelo, é amarelo, e os jogadores têm que respeitar. Existem normas técnicas pelas federações, né, então tem que ser seguida, seja pela FIFA ou pela Federação Paulista de Futebol aqui em São Paulo. Então, esse tipo de coisa. Substituir uma pessoa para tomar essas decisões acho meio difícil, porém ela tem o quê? Sistemas e ferramentas que auxiliam, por exemplo o VAR, né? O VAR utilizar inteligência artificial para fazer determinadas apurações, a bola saiu, não saiu, e fazer esses cálculos de maneira milimétrica, né? Para realmente chegar a um resultado, não, a bola não saiu, a bola saiu, né? O jogo foi tal, o jogo não foi tal. Aconteceu uma irregularidade ou algo do tipo, a inteligência vem como auxiliar, mas em alguns casos, principalmente os jogos online, né, pode ocorrer sim a substituição desses árbitros e mediadores, dependente da situação, pela inteligência artificial. Isso aí pode ter sem problema nenhum, até porque alguns jogos online já ocorrem de maneira em que o sistema já trabalha para que venha intermediar aí as partidas. Porém, a gente sabe, muitas coisas online podem ser burladas, tá? Você pode comandar a inteligência, fazer com que jogue o jogo a favor da máquina e não a favor do cliente, da pessoa que está ali jogando. Então, tem muito disso. Se você, por exemplo, quer fazer determinadas apostas, aposte com coisas que ocorrem em um meio físico. Vou te dar um exemplo, tá? Tá ocorrendo a parte, você quer fazer uma aposta de 2 times, né? São Paulo e Corinthians. Quem vai ganhar? Você vai lá e faz a aposta. Porque o resultado do jogo vai ocorrer em meio físico. Vai ter que estar os times no campo. O resultado disso você ganha ou você perde. Para que burle isso, só se essa empresa pagar ambos os times. Ó, você precisa perder, você precisa ganhar, porque eu ganho uma grana aqui. É um negócio de outro nível. Mas bem mais difícil, diferente, por exemplo, de jogos de apostas no computador, que você coloca seu dinheiro e a máquina, ela pode trabalhar para que você perca essa grana. Então, olha como é que a coisa e a inteligência artificial pode ser usada para fazer com que você perca dinheiro aí, como por exemplo a Blaze, que está fazendo o que faz, passando aí por cima de leis, entre outras coisas, para ganhar o máximo de dinheiro aí ilícito em paraísos fiscais e assim por diante. Como eu já comentei aqui no canal, tem vídeo, entre outros canais que comentam sobre isso. Então, resumindo, acredito que essas profissões que eu listei aqui não vão ter um fim no meio com o uso, né, da inteligência artificial, até porque a inteligência artificial ela tem de vir como auxiliar, não para substituir. Há profissões que podem sim ser substituídas pela inteligência artificial, sim, como por exemplo, profissões que nem bastou tecnologia para que ela se tornasse extinta. Isso, infelizmente, tende a acontecer quando a gente automatiza alguns setores, tá? Inclusive, eu acredito que os profissionais de suporte, os analistas de suporte, em alguns casos podem ser substituídos pela inteligência artificial ou pelo processo de automação em si. Exatamente. É uma história muito longa não, mas controversa, e sim, alguns profissionais até da área de tecnologia podem perder os seus futuros empregos aí, e tem gente investindo muito em programação, porém é um setor que pode ficar defasado. E lembrando, tá? Existe um método de você criar aplicações, sites, entre outras coisas, como sistemas, sem precisar de programação. Isso pode fazer com que a inteligência artificial também tire o trabalho do programador. Parece loucura, calma, não sai especulando, não sai ditando as coisas. E por mais que você diga, não, mas quem programa a inteligência artificial? Vai ter alguém que programa a inteligência artificial, porém ela é inteligência, ela se alimenta de conhecimento. E aí chega um momento onde ela pode andar sozinha e não precisa nem do cara que programe ela, beleza? Se você não entender o conceito de inteligência e de inteligência artificial, você simplesmente
vai ficar boiando. Não é, inteligência artificial não basta programar. Você precisa programar para que ela, de maneira autônoma, se alimente de informações, de conhecimento, e isso de forma válida, e comece a explorar e manipular isso daí. Beleza? Isso é inteligência artificial. Você tem a sua inteligência. Se você quer saber de alguma informação, você vai atrás, pesquisa, absorve aquilo, pratica e se torna bom naquilo que você foi atrás. A inteligência artificial é o mesmo processo. Beleza? Gostou desse vídeo? Se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus colegas, deixa o seu like e segue a gente lá no Insta. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!